Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa lição de número 4 da faixa etária de juvenis, onde estamos estudando neste terceiro trimestre, conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. E hoje temos o seguinte assunto: mais que vencedor, provas e tentações. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 13, está escrito: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Nós temos uma leitura bíblica a ser realizada em sala de aula, que está em Tiago 1, versículo 1 ao versículo de número 16. Nós temos aqui os objetivos de hoje da nossa lição, que é expor a distinção entre tentação e provação, abordar sobre a origem das tentações e também porque elas surgem, e vamos estar analisando sábios conselhos para vivermos vitoriosamente. A nossa introdução, o ponto inicial da nossa lição, que traz as considerações gerais, nos diz o seguinte: a Epístola de Tiago é considerada o livro de Provérbios do Novo Testamento e foi escrita muito cedo, quando possivelmente sequer existissem gentios na igreja ou esse número fosse expressivo. Tanto que os destinatários são as 12 tribos que andam dispersas, conforme aparece em Tiago capítulo 1 e versículo de número 1. Alguns defendem a data da escrita de 45 depois de Cristo. Outros consideram um período posterior, antes de o ano 63 DC, data do provável martírio de Tiago, que era meio-irmão de Jesus, conforme aparece em Mateus 13, verso 55, e Marcos 6, e versículo de número 3. Ele provavelmente se converteu após a ressurreição, mas já participou do culto no cenáculo no dia de Pentecostes, que aparece aqui em Atos, capítulo de número 1 e verso número 14. Ele foi também líder da igreja em Jerusalém, conforme aparece em Gálatas 2 e 9, e a epístola não apresenta um tema básico, mas traz várias abordagens práticas, realçando, dentre outras coisas, a necessidade das boas obras, como era de se esperar de um pastor, de um ministro do Senhor, que preza pelo bom viver cristão em sociedade e agradando a Deus. Nós temos o segundo subtópico. Primeiro, nós tivemos aqui umas considerações gerais, bem rápida, que fala sobre Paulo, ou Tiago versus Paulo. Há quem defenda que Tiago escreveu a epístola como resposta à doutrina de Paulo sobre a salvação pela graça e não pelas obras. No entanto, à época em que Tiago escreveu, Paulo não tinha enviado as cartas aos Gálatas, então nem havia enviado carta aos Romanos, nem aos Efésios. Portanto, descarta esse pensamento de quem diz que Tiago escreveu para refutar Paulo. Na verdade, Paulo e Tiago estavam na mesma batalha teológica. Contra o que eles estavam lutando? Eles estavam lutando juntos como guerreiros, um de costas para o outro, defendendo flancos opostos. Afinal, os inimigos vinham por todos os lados. Mas, na verdade, eles não estavam lutando um contra o outro. O fato de Paulo ensinar de que a salvação não se dá pelas obras, e o fato de Tiago ensinar de que aquele que diz que tem fé precisa também ter obras, esses ensinamentos eles não se chocam. Porque, realmente, a salvação se dá pela fé. Mas quem tem fé em Jesus Cristo também tem obras. Essas duas coisas caminham juntas. Tem como caminhar pela fé sem obras, entende? São duas coisas que se completam. Segundo tópico, as provações, tentação ou provação.
Provas e tentações são coisas diferentes, mas no contexto da vida cristã, as tentações podem fazer parte das provas. Em Tiago 1, verso 2 e 3, está escrito, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A palavra tentação expressa justamente este sentido mais amplo, o de provas que podem incluir tentações. Tiago revela no texto da leitura bíblica em classe os principais elementos envolvidos nas provações espirituais, os benefícios imediatos e futuros, as garantias que temos, a origem da tentação e do pecado. Agora, nós vamos realizar aqui a leitura, né? Vamos realizar a leitura bíblica em classe. Depois a gente continua aqui o nosso tópico. Veja bem, por que eu deixei para agora? Porque chegamos a esse ponto que eu achei conveniente. Está escrito o seguinte, vamos partir do 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com o ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, ou que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, e depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então, veja que essa leitura é muito clara, existem provações, tentações, e em meio a tudo isso, existe um objetivo. Não erreis, meus amados irmãos. Primeiro, não se confundam, não deixe a mente de vocês se confundir quanto a isso, porque na verdade não é Deus que está tentando vocês, não é Deus que está colocando tropeço diante de vocês. Os tropeços vêm por causa dos sentimentos internos provenientes de uma natureza afastada da presença de Deus. Então, não erreis, permaneçam firmes, resistam, porque se vocês resistirem, serão aprovados, e se são aprovados, terão a coroa da vida. O nosso segundo subtópico traz o seguinte assunto, alegria na provação. Tiago começa a sua epístola de forma direta, pois em vez de decretar a vitória dos cristãos sobre as provações, ele orienta os crentes a se alegrarem pelos sofrimentos. Parece algo meio fora de lógica, não é verdade? Bem, quem gostaria de receber uma mensagem dessas no meio da perseguição? Veja como é diferente, muitas vezes, o que nós ouvimos hoje para o que os nossos irmãos ouviam no passado. Mas vamos chegar a uma conclusão. Mas era isso o que o Espírito Santo estava querendo da igreja. Nada de decreto de vitória ou, no outro extremo, nada de murmuração. O que ele queria então? Ações de graças e alegria. Mas como é possível em meio às provações? As coisas do reino de Deus, reconheçamos,
são tanto inusitadas para o raciocínio humano. É por isso que a igreja, os cristãos, dependem da presença e do mover do Espírito Santo em suas vidas. Porque, como responderíamos a esta pergunta? Alegrar-se pela dor? Como se alegrar do meu dador? Sim. E eis a resposta. Suportar a dor da provação gera paciência, perseverança, que faz o cristão crente ganhar força espiritual. Ninguém ganha força espiritual com massagens suaves. Não se preocupe, meu filho, nunca mais você vai sofrer, nunca mais você vai sentir dor. Ninguém ganha força com isso. Parece contraditório, mas Tiago afirma que as provações devem ser motivo de comemoração, não pelo sofrimento que eles estão causando, mas pelos benefícios. Sim, pelos benefícios. Tanto imediatos como futuros, de que você desfrutará saindo vencedor nesta peleja, nesta luta. Você vai desfrutar de benefícios extraordinários, como, por exemplo, amadurecimento espiritual e, por fim, a vida eterna. A vida eterna. Há muitas coisas que tem sobre nós hoje, em termos de facilidade, que só servem, na verdade, para nos tornar mais orgulhosos, mais soberbos, para nos importar menos com o nosso próximo. Quando, na verdade, o que Deus quer é que a gente conheça e reconheça que somos completamente dependentes dele no meio das aflições. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. Falando sobre a aprovação da fé, mais adiante, retoma-se o assunto de provas, quando novamente Tiago surpreende ao afirmar que passar por tribulações, na verdade, é uma bem-aventurança. E ele está baseado no que Cristo ensinou. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Está escrito o seguinte. Mateus capítulo de número 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui não é novidade, não é coisa de Tiago. Tiago está repetindo, só que com outras palavras, aquilo que Jesus já havia ensinado. Alegrai-vos em meio às lutas, às provações, alegrai-vos em meio às adversidades. Quando Jesus disse: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, ele não quer dizer com isso: olha, estarei convosco e vocês não sofrerão mais. Pelo contrário, a presença de Jesus nos garante a vitória final. Então, ou seja, é algo que deve fazer o crente se alegrar muito. Mas como pode ser isso? O texto nos estimula a olhar para o objetivo da prova, não para a prova em si. A prova tem um objetivo, então olha para o objetivo. Quando o texto bíblico diz, depois de ter sido aprovado, o que a gente recebe? Coroa de vida eterna. Recomendando assim o cristão a olhar para frente, quando dias melhores virão, seja nesta vida ou na outra. Afinal, de um jeito ou de outro, aconteça o que acontecer, somos em Cristo Jesus mais do que vencedores, como está escrito em Romanos 8, verso 37. Este é o padrão que Deus estabeleceu para enfrentarmos as provações. Haja que houver, aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. E falando do triunfo da fé, é que a visão do crente não pode ficar exclusivamente nas coisas desta vida.
Se a nossa visão ficar completamente nas coisas desta vida, ou por exemplo, creio em Deus e por causa disso eu não posso enfrentar um problema de saúde. Não posso ficar enfermo, jamais, de jeito nenhum. Creio em Deus e por isso eu não posso enfrentar dificuldade financeira, crise nenhuma. Se a nossa visão ficar presa nestas coisas, a gente tem todas as chances de nos decepcionarmos. Por tal razão, Tiago lembra, para suportarmos as provações, recompensa da coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Esse é o segredo. Quem ama a Deus passa pelas provações, pois almeja, sobretudo, as coisas do céu. Quando falamos nas coisas do céu, é algo indescritível com palavras humanas. Só o Espírito Santo pode colocar ao coração do cristão esta verdade. Se, porém, o propósito do cristão for juntar bens materiais, ter sucesso, fama, poderá enfrentar crises, tornar-se desobediente ou até mesmo apostatar da fé. O antídoto para esses efeitos colaterais das provas encontra-se facilmente. Mantenha o foco em Deus. Pense e ame as coisas do céu, e Deus lhe concederá o que deseja o seu coração, como diz o salmista no Salmo 37. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Último tópico, as tentações. Qual a origem das tentações? Como Paulo, Tiago demonstra a origem humana da tentação, quando ele diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou pelos seus próprios desejos. No caso de Eva, o desejo intenso por algo proibido que estava em sua mente fez com que ela se aproximasse da árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden, e ali, Satanás, falando pela boca de uma serpente, simplesmente aproveitou o momento e aguçou o sentimento de desobediência a Deus. Veio a não negar completamente a palavra de Deus, mas veio a aplicar essa palavra com muita sutileza. Não, vocês não vão morrer porque Deus não quer que vocês sejam como Ele. E aí, devido ao desejo que ela estava, ela comeu, deu o marido desobedece a Deus, como também os dois caíram. O caminho da tentação é o seguinte: desde que a cobiça, depois de a cobiça conquistar a vontade humana, dá a luz ao pecado. E assim o ser humano se torna digno de morte. O caminho da tentação, do grego peirasmos, começa dessa forma, a partir de uma fagulha humana, a qual, sendo alimentada com o oxigênio da paixão, pode se alastrar rapidamente, causando um grande incêndio, gerando destruição. Algumas vezes, a pessoa consegue, depois de algum tempo, reconstruir o que foi destruído. Em outras situações, a destruição é irreversível, como no caso do adultério. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma, o que tal faz. Achará castigo, vilipêndio, e o opróbrio nunca se apagará. Nós temos ainda alguns conselhos. Eu tinha anunciado o tópico 3, agora estamos aqui no tópico 4. Temos alguns conselhos. Primeiro, peça sabedoria, tenha fé, não erre. Tiago, como Salomão em Provérbios, traz alguns conselhos importantes. O primeiro conselho de Tiago é: peça sabedoria. Capítulo 1, versículo 5. Como as pessoas vivem felizes ao receber a sabedoria? Tendo pouco ou muito, podem enxergar a vida pelas lentes de Deus, para vencer o pecado e vencer o mal. Tiago nos garante que Deus pode dar sabedoria a quem lhe pedir, mas o pedido deve ser feito com fé, não duvidando. Ou seja, estar exposto somente aos que mantêm um relacionamento com Deus. Deus está propondo compartilhar conosco a sua sabedoria, que não se trata de simples aplicação de conhecimento,
A sabedoria divina é aquela que nos permite compreender mistérios eternos e nos orienta em determinadas situações e normalmente está acima da nossa compreensão intelectual. Que não dá para resolver intelectualmente, a sabedoria de Deus resolve. Além de sabedoria, Tiago diz que devemos ter fé. Acreditar que mesmo diante da brevidade da vida, tudo passa rapidamente, porém Deus é fiel para atender a nossa petição. Assim, ao se aproximar do Senhor, devemos fazer com confiança, orar sempre e nunca duvidar ou nunca desfalecer, como disse o próprio Cristo, ensinando acerca da parábola do juiz iníquo. E outra coisa importante, além de pedir sabedoria a Deus e de ter fé, não erre. Tiago, após falar sobre provação, tentação, sabedoria e fé, ele encerra dizendo o seguinte: não erre. Todos temos o livre arbítrio, mas escolhamos sempre não errar, pois isso pode nos custar os bens mais preciosos da existência. Talvez você diga, pastor, mas quem nessa vida não erra? A recomendação bíblica é: não erre. É como se diz um certo ditado: é melhor prevenir do que remediar. Tem remédio se errar? Tem. O Senhor diz: meus filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Se porventura vocês pecar, tem um advogado, lembrem-se, junto ao Pai Jesus Cristo, justo, que é a propiciação pelos pecados, pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Mas a recomendação de Tiago é: não erre. Entende? Então, se pudermos obedecer à voz de Deus para não errar, é melhor do que errar e sofrer as consequências, né? Deus abençoe os irmãos. Até a próxima lição, em nome de Jesus.